Oi pessoal, então vamos lá a uma aula de análise combinatória. Vou dar algumas dicas e macetes de como a gente pode decorar as fórmulas, beleza? E alguns exemplos. Prestem atenção e vamos nessa! Bem, a análise combinatória, ela consiste no princípio fundamental da contagem. Tá? Começando pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Tá? Basta pegar os dados do problema e multiplicar eles. Então é bem simples. Tá? Por exemplo, Kit tem 5 camisas, 3 calças e 4 pares de sapato. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir? Distinta significa diferentes, tá, pessoal? Bem, então pelo princípio multiplicativo, os dados são 5, 3 e 4. Basta multiplicar os 3. Então, 5 vezes 3 vezes 4 igual a 60. Tá? 5 camisetas, 3 calças e 4 pares de sapato. 5 vezes 3 vezes 4 igual a 60. Então, Kit tem 60 maneiras distintas, diferentes de se vestir. Beleza? Bem, então o princípio fundamental da contagem é bem simples. Basta pegar os dados e multiplicar. Já para entrar nas outras propriedades, outras aplicações da análise combinatória, eu tenho que falar de fatorial. O que é fatorial? É esse ponto de exclamação depois do número. Bem, o que é esse ponto de exclamação? O fatorial é chamado de fatorial. O fatorial é a multiplicação decrescente desse número até 1. Tá? Então, é isso daqui o que significa esse ponto de exclamação. Então, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, isso é o 5 fatorial. E multiplicamos todos eles. 5 fatorial significa, não é só 5, ele não tem valor 5. Ele é uma multiplicação do 5 até o 1. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, 5 fatorial é igual a 120. Ok? Então, o fatorial é isso. Com exceção do 1 fatorial e o 0 fatorial. O 1 fatorial é 1 mesmo e o 0 fatorial também é 1. Ok? Bem, o fatorial vai nos servir para aplicações das fórmulas da análise combinatória. Vamos começar então pela permutação. Gente, então vamos lá, diferenciar o que é permutação, arranjo e combinação. Quando nós temos que utilizar todos os termos, tá? Vamos chamar de todos os termos de N. Tá? Então, quando nós tivermos que usar todos os termos N, então é permutação. Ou é permutação simples, ou permutação com repetição. Tá, ok? Bem, qual a diferença de um para o outro? Na fórmula, P de N é N fatorial. Tá? E com repetição, significa assim, quando nós tivermos alguns termos repetidos. Então, N fatorial é o total, dividido pela multiplicação do fatorial dos termos repetidos. Tá? Então, N fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, C fatorial, a quantidade. Gente, A, B e C são os números, tá? Os termos repetidos. Bem, e por exemplo, anagrama. O que é um anagrama? Anagrama são outras palavras arranjadas reorganizando as letras de uma mesma palavra. Tá? Então, por exemplo, bola, olab, alobe, loba. Tá? Então, esses são anagramas. Tá? Então, são outras palavras, não importa se tem sentido ou não, formadas a partir de uma principal. Tá? Então, bola, por exemplo, tem 4 letras distintas. Tá? Então, seria 4 fatorial, porque não tem letras repetidas. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Então, bola tem 24 anagramas. Tá? Eu posso formar 24 outras subpalavras a partir de bola. Beleza? Então, vamos a outro exemplo. Porta. Porta tem 5 letras. Tá? Porta tem 5 letras. Então, é um anagrama com a porta tem 5 letras distintas, diferentes. Então, é um anagrama P de N. É uma permutação simples. Tá? 5 fatorial. E como nós vimos anteriormente, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Tá? Já arara, gente, arara também tem 5 letras. Só que a diferença é que arara eu tenho 3 letras A e 2 letras R's. Tá? Então essa é a diferença. Bem, arara. Então como que ficaria a fórmula? Ficaria 5 fatorial, que é o total, N em cima, dividido pelas letras repetidas. Fatorial das letras repetidas embaixo. Então 3 fatorial vezes 2 fatorial. Decrescendo, então vamos lá, resolvendo isso daí. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1.
Vejam que em cima e embaixo eu tenho 3, 2, 1, 3, 2, 1. Eu posso cortar todo mundo, 3, 2, 1 e o 3, 2, 1, porque estão multiplicando, então eu posso simplificar. Sobrou em cima 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Tá? Bem, então vocês já devem ter se ligado que eu poderia decrescer o 5 só até o 3 fatorial. Por quê? Do 3 para baixo, com o 3 de baixo, o 3 de cima, com o 3 de baixo, eu poderia cortar os dois. Então 5 fatorial, eu decresço 5, 4, 3, paro no 3, porque do 3 daqui de baixo, daqui para cá eu ia cortar. Então 5, 4, 3, 3 também corta todo mundo. Então ficaria só 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, que dá 20 dividido por 2, que é 10. Então arara tem 10 anagramas, ok? Bem, então permutação é quando nós utilizamos todos os termos, tá, do nosso problema, do nosso exercício. Já arranjo e combinação, não. Arranjo e combinação nós usamos uma parte do total. O total é N. Então a parte nós vamos chamar de P. NP. Tá? Então arranjo, bem, a diferença é o arranjo, a ordem importa. Tá? Então, por exemplo, 12. 12 é um número que tem dois algarismos, 1 e 2. Se eu inverter os dois, 21. 21 é diferente de 12. Tá? Então significa que se a ordem importa, é arranjo. Uma forma de a gente decorar isso daqui, saber se é arranjo ou não, vocês vão perguntar para o exercício: a ordem importa? Aham. Se a ordem importa, é lógico que o exercício não vai responder, né? Mas se a ordem importa, é arranjo. Se não importa a ordem, é combinação. Tá? Então, e a fórmula é bem simples. A de NP, N é o total, P é a parte, é N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. Vamos aplicar isso então num exemplo. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então N é 7 e a parte P é 3. Tá? Então um número de 3 algarismos, por exemplo, 125. É um número de 3 algarismos. Se eu inverter, 251. Tá? É o outro número de 3 algarismos, são diferentes. Tá? E utilizei os mesmos números, algarismos. Entenderam, gente? Então, por isso que é arranjo. Eu mudei a ordem e ficou diferente. Beleza? Então, como que vamos resolver isso? N é 7, P é 3. Aplicando na fórmula, 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial embaixo. Então 7 fatorial dividido por 7 menos 3 é 4. Então vejam que eu vou decrescer só até o 4. 7, 6, 5, 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Porque o 4 e o 4, daqui para baixo eu corto todo mundo. Ah, professor, mas eu não gosto de cortar as coisas. Não gosto de simplificar. Gosto de multiplicar e dividir. Tudo bem? Tá? Então vai dar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica todo mundo. Divide por 4, 3, 2, 1. Multiplica todo mundo e divide um pelo outro. Quem gosta de fazer isso. Só que imagina a situação. 100 fatorial dividido por 92 fatorial. Então você vai decrescer 100, 99, 98, até 92, 92, tá? Vou multiplicar todo mundo até 1. Gente, não tem nessa. Por isso que é mais fácil, tá? Mais conveniente você simplificar. Vai até o mais próximo, tá? O número de cima até o mais próximo de baixo e simplifica. Corta, porque daqui para baixo vai sumir todo mundo. Então, voltando lá. 7, 5, 4. Corta o 4 fatorial com 4 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Então, eu tenho 210 algarismos de números de 3 algarismos distintos. Beleza? Bem, e a combinação? Combinação é quando a ordem não importa. Tá? Por exemplo, se eu fizer um suco de abacaxi com laranja e usar laranja com abacaxi, eu mudei o suco? Não, é o mesmo suco. Então a ordem não importa. Então quando a ordem não importa, é combinação. Por isso que eu falei lá no arranjo, gente, as duas únicas fórmulas que precisam, tem uma parte, do todo usa uma parte, é arranjo e combinação. Então vocês vão perguntar para o exercício, a ordem importa? Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Beleza? Então é assim. E a fórmula da combinação? Aparece um Pzinho embaixo a mais. Olha ali, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Nossa, professor, pelo amor de Deus. Essas fórmulas aí, calma, rapaz. Já explico como vocês vão decorar isso. E um exemplo seria, eu quero formar uma comissão de 3 alunos com João, Maria, Carlos, Pedro e o Kit. Tá? Então, eu tenho 5 alunos e quero formar uma comissão de 3. Como eu sei se é combinação ou arranjo? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu pegar João, Maria e Pedro. Pedro, Maria e João.
Eu mudei a comissão? Não, é a mesma comissão. Então a ordem importa? Não, a ordem não importa, porque tanto faz quem eu colocar aqui. Gente, foi as três pessoas ficaram iguais, as mesmas três pessoas. Tá? Então, comissões, tá? Salada de fruta, tá? Suco, time de futebol não, porque tem um goleiro, mas se tiver que escalar um time de vôlei, tá? Sem contar que todos podem ser levantadores, gente. Então, ó, isso é combinação, tá? Quando a ordem não importa, é combinação. Bem, então, o total são 5 e eu tenho 5 termos para 3. Então, vamos lá, como resolve? N é 5, 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 menos 3 fatorial. Está aumentando, né? Mas vejam que é simples. 3 fatorial, 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Então eu vou decrescer o 5 até o 3. Ó. 5, 4, 3. Porque ele vai cortar com o 3 de baixo, 3 fatorial. Corto o 3 e o 3. Em cima sobrou 5 vezes 4. Embaixo 2 vezes 1. Viu que é simples? 5 vezes 4 é 20. 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 é 10. Tá? Então tenho 10 comissões com 3 alunos que eu posso formar. Gente, então, entenderam? Bem simples, né? Arranjo, combinação e permutação. Permutação é quando usa todos os termos. Arranjo e combinação quando usa uma parte do termo. Por isso que tem o P. Tá? Usa uma parte do total. E para saber se quando é arranjo e quando é combinação, pergunte para o exercício. A ordem importa? Se a ordem não importa, combinação. Como vou decorar as fórmulas? Porque no Enem, no vestibular, não cai as fórmulas. Como que eu vou decorar, professor? Bem, muito simples. Vocês vão... As 3 fórmulas estão aí. Permutação, P de N, é N fatorial. Arranjo, ANP, é N fatorial, dividido por N menos P. Combinação, N fatorial, P fatorial, N menos P. Bem, vamos associar a situação que nós estamos vivendo, nessa pandemia, e a gente está todo mundo isolado em casa. Aí você vai e pergunta para o seu pai, né? Se você pode, você quer ir a uma festa, e você pergunta para o seu pai: pai, posso sair? Pode não? Né? Aí seu pai vai falar: não. Você vai insistir: ainda não posso sair? Aí ele vai falar: não, não pode. Tá? Você vai insistir: como não posso? Aí seu pai vai falar assim: não pode, não pode. Pronto, palavra final. Entenderam? Pode não? Não. Tá? Então, você está perguntando, você que está na frente perguntando. Seu pai responde a fórmula. P de N, pode não? Não. Ainda não pode? ANP, não, não pode. Como não pode? Não pode, não pode. Ok? Sempre com N em cima. Fechou, gente? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curtam o canal. Eu tenho também lá, vão lá no Instagram, se inscrevam no meu canal, curtam no Instagram e Facebook. E vamos nessa, tá? Pro alto e avante. E vou deixar uma mensagem para vocês. Eu só posso mostrar a porta. Cabe a você decidir se vai passar por ela. Gente, é um provérbio chinês, mas, para quem lembrar, é do filme Matrix também. Gente, então, ok? Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado e até breve. Até mais. Opa!